Boa noite, muito boa noite. Mais um podcast para vocês. Agora chega! Estamos aqui mais um dia trazendo conteúdo para você. Se você não segue o podcast Agora Chega, já começa a seguir e manda para alguém que precisa ouvir esse conteúdo. Toda quinta-feira nós estamos aqui levando uma mensagem para vocês, porque é por vocês que a gente faz esse conteúdo a cada quinta-feira. Eu sou o Nix Oliveira, eu tô junto com o Thiago. Sou o Thiago Araújo, boa noite pessoal, seja muito bem-vindo, obrigado mais uma vez pela participação, não deixe de nos acompanhar, nos siga nas redes sociais e compartilhe esse vídeo. E hoje, um dia bastante importante, né, Nixon? Isso, muito top, top, top. Exatamente, estamos aqui com Alexandre Silva, um advogado, empresário, pai de família, atleta, que veio compartilhar hoje conosco um pouco da história, né? Porque não é simplesmente um CNPJ, né? Atrás daquela empresa, daquele advogado, há um CPF por trás dele. Então é justamente sobre isso. Alexandre, muito obrigado pela presença, obrigado em ter aceitado o nosso convite. Será uma honra a gente ter esse bate-papo, fazer essa troca, e tenho certeza que será de grande avalia para nossos telespectadores. Alexandre, uma honra ter você no nosso podcast. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu tenho certeza que a sua história, toda a história do empresário, toda a sua trajetória vai inspirar muitos telespectadores que nos assistem aqui hoje. Uma honra, obrigado por ter aceitado o nosso convite, tá bom? Gratidão para vocês ter dado a oportunidade, porque é o Alexandre Silva, vocês vão perceber que é um improvável. E nós, que nascemos no Brasil, somos vários improváveis, e empresário também é um improvável. Com certeza. Obrigado mesmo. E começando já de bate-pronto, fala para quem nos assiste, quem que é o Alexandre Silva, de onde ele veio, qual que foi o início da sua trajetória. Vamos começar a resgatar lá de trás, lá, para as pessoas saberem e poder se identificar com esse cara maravilhoso que é o Alexandre Silva. Vamos lá então. Pessoal, improvável, marque essa palavra. Meu nome é Alexandre Silva, estou advogado há 18 anos. O nosso escritório é aqui na região de Alphaville. Sou pai do Alê, de 5 anos, da Olivia, de 9 anos, esposo e marido da minha esposa, Fran, há 20 anos. Então, para mim, o mais importante nessa vida é família. Família é o pilar de tudo. Então, toda a minha jornada, quando eu falo que eu fui improvável mesmo, realmente. Hoje eu fico pensando, nossa, mas chegar até aqui foi duro. Por quê? Aos 9 anos, o Alexandre Silva improvável perdeu o pai. 9 anos de idade, Alexandre? Aos 9 anos de idade. Aí, eu sou aquele brasileiro de família desestruturada, tudo aquele transtorno. Meus pais eram analfabetos, não sabiam nem ler. Então, desde criança, desde 5 anos de idade, fizeram aquela pergunta clássica, provavelmente perguntaram para você, ei, o que você vai querer ser quando crescer? E na minha mente só havia um nome, advocacia. Porém, 9 anos, tomo esse baque, perco meu pai. E aí as coisas ficou mais difíceis, porque minha mãe tinha que sustentar 3 crianças, analfabeta. Então imagine quais eram os trabalhos que ela trabalhava, ajudando em geral, doméstica, salário mínimo, para sustentar 3 crianças. Isso aqui em São Paulo? Em São Paulo. Eu nasci em São Paulo. Então, aos 14 anos, aí ficou pior ainda, viu? Perdi minha mãe. Aí, com 14 anos, com 14 anos, eu perdi minha mãe. Mas eu não perdi uma coisa: o sonho de ser advogado. Então, por que eu falo que eu sou improvável? Olha as barreiras de entrada que eu tive desde a minha infância. Aos 9, perde o pai. Aos 14, perde a mãe. E depois disso, como que fica o sonho? Como que fica? Aí eu falo, hoje, que a nossa cultura do escritório é a cultura do reino, eu entendo que tudo que aconteceu na minha vida foi Deus me protegendo de alguma coisa. Porque é impossível uma criança morando numa família desestruturada. Quando eu falo que eu morava numa família estruturada, é desestruturada mesmo, viu? Minha casa foi de barraco. Sabe o que é barraco? Madeira. Pega a pior favela aí que tinha. Eu nunca morei em favela, mas no bairro, como meus pais eram muito pobres, comprou o terreno com muita dificuldade, porém não conseguiu fazer aquelas casas de alvenaria. Era barraco. Então,
Toda a minha infância eu ouvia, você é mendigo, você é pobretão, seu favelado, mas dentro de mim batia, você vai ser advogado, você vai ser advogado. Então, com 9 anos tive esse problema, com 14 anos tive esse problema, aí os irmãos teve que se dividirem, né, porque ninguém queria ficar com os 3 ao mesmo tempo, e aí eu fui morar com a irmã da minha mãe, e aí fiquei por uma temporada lá. Então, quando eu vejo um estudante hoje contando dificuldade, eu falo, não, você não sabe o que é dificuldade. Você não sabe o que é dificuldade. Então, muitas das vezes, a pessoa está reclamando, tipo um empresário. Um empresário é dor, ele tem que entender de dor. Tem que entender de dor. Então, de dor eu entendo desde criança. Sofrer com o pai, sofrer com a mãe. Qual que eram os piores dias da minha vida naquela época? Qual? Dia dos pais, dia das mães, Natal. E tá logo na transição, né, da criança para adolescência, então não tem essa mentalidade ainda de formada, então inclusive aquela para alimentar os sonhos, né? Exato. E eu queria perguntar para você, Alexandre, como que surgiu esse sonho de ser advogado? Por todas essas coisas que aconteceram com 9 anos de idade, 14 anos, e você ainda esse sonho, ele se manteve, se perpetuou por muito tempo e você carrega hoje, foi através da advocacia que você se tornou um empresário de sucesso, né? Como que foi que surgiu esse sonho e como que você alimentou ele nessa trajetória até a sua formação? Ó, quando eu falo disso, eu vou até chorar, viu? Eu fico até emocionado, viu? Por favor. Cara, é Deus, viu? Que nós, como somos imagens e semelhança do Criador, nós nascemos por um propósito. E eu sinto dentro da minha alma que meu propósito é treinar pessoas, ajudar pessoas. E lá naquele momento que eu estava lá atrás, 5 anos, morando mal pra caramba, dentro do meu coração assim, ó, você tem que ser advogado. Aí eu assisti os filmes de advogado naquela época, nossa, quando eu for advogado, ficava lá, mas eu olhava para trás, a casa de barraco, barata entrando, rato. E aí o que aconteceu? Como estava essa semente dentro de mim, porque eu olhava para minha mãe, mal sabia escrever. Eu olhava para meu pai, não sabia escrever. Eu olhava pela família atrás, sem expectativa. Eu olhava para o redor, sem expectativa. Era o propósito que Deus colocou ali na sua vida. Alexandre, o seu propósito é mudar essa família. Porque, não sei vocês, mas eu acredito em maldições hereditárias. Que quando a gente nasce, a gente já vem com as maldições dos nossos pais. Então, se você pega uma família onde o pai, que os pais dele já teve divórcio, o que vai acontecer? Vai replicar. Vai replicar. Aí tem que vir um para quebrar essa corrente. Então, provavelmente, dentro do meu propósito, Deus já tinha escolhido, Alexandre, você vai ser aquela pessoa improvável que vai quebrar essa maldição da sua família. Então, foi isso que me nutriu. E outra coisa que me nutria muito era, cara, quantas vezes eu vi a minha mãe comendo puro para separar a mistura para os filhos. Depois que ela faleceu, que aí eu fui morar com a minha tia, que era mais estruturada, beleza. Mas aí você mora na casa dos outros, você sempre é um incômodo. Nesse período que eu morei com a minha tia por parte de mãe, a minha prima, que queria ser juíza, vai vendo essa história é poderosa. Nem sempre estudante de direito. Quem tem as condições é que vai chegar lá, viu? Sempre vai ser aqueles que não têm condições que vai alcançar lugares mais altos. O esforço vence o talento, né? Muito. Aí, minha prima conheceu um rapaz rico. Minha tia, ambiciosa, né? Colocou o cara pra dentro da casa. Aí a minha vida virou um inferno. Eu tive que ouvir com 17 anos. Alexandre, não dá mais pra morar vocês dois juntos. Aí o que eu tive que fazer? Isso aí. Morar com a família do meu pai. Ó, me perdoe, pessoal, se vocês assistirem isso, viu? Mas eu vou falar a verdade. Não, sim. Porque eu não gostava do estilo de vida deles. O estilo de vida deles era qual? Toma um prato de comida e tá tudo certo. Eu não via nisso daí como crescer ali. Mas não tinha opção. Com 17 anos eu fui morar com eles. Em 2 cômodos. Mais trocentos cachorro, gato. E o que eu via lá? Dificuldade extrema, viu? Preferia trocar o dinheiro do dia a dia para beber, fazer churrasco. E aí o que eu via? Que eu falei, não, essa vida eu não quero para mim. Então,
quando já estava plantado dentro do meu coração, você vai ser advogado, e eu nutria olhando as dificuldades de quem estava ao meu redor. Não, eu me recuso trabalhar só para pagar a conta. Não, eu me recuso viver dessa forma. Não, eu me recuso. Então, na minha vida não vai ter isso. Foi isso que veio me motivando. As dificuldades que eu vi da minha família, eu coloquei na minha mente que eu não queria mais aquilo. Quantas vezes, quando eu estava morando com esse pessoal, que aí você tem que se adaptar, né? Hoje tem uma palavra bonita hoje, adaptabilidade. Nada é difícil, você tem que se adaptar ao ambiente que você tá. Eu tinha que me preparar pro vestibular, que naquela época não existia Enem. Não tinha isso, não tinha isso. Não, você vai ter que se matar, pagar um cursinho e ainda vai saber se você vai entrar em uma universidade. Aí o que eu tinha que fazer? Já vou revelar a minha idade, viu? Telecurso. 2000. Quem lembra disso? Mas só que na cultura tinha um canal chamado Vestibulando. Aí é mais velho ainda, viu? É 1990 e tava lá. O que eu fiz? Dentro da minha dificuldade, eu tenho que estudar. Comecei a gravar aquele programa. Todos os programas. Todos os dias. Aí eu tive que ir pro exército. Aí tem que deixar alguém, né? Aquela pessoa que não quer fazer você prosperar, ó. Grava aí pra mim. Aí quando eu chegava, via a gravação, só chuvisco. Que ainda era antena externa, sabe? Pegar bombril, né? É 98, TV a cabo, jovem. É moderno. Não existia isso naquelas épocas. Eu sei que eu gravei 22 fitas cassete. Ó, editor, se você puder colocar uma fita cassete aí pra eles saberem o que é, viu? Fita cassete, 22. Nossa. Aí, pô, família desestruturada, morando naquela confusão, querendo ser advogado, 22 fitas cassete. Aí apareceu uma oportunidade de trabalho. Mas qual? A pior de todas, ajudando geral numa firma de plástico. Eu pensei assim, falei, tô dentro e fui. Trabalhava das 6 às 14, chegava em casa e ia consumir o conteúdo daquela fita. Aí, os nossos inimigos quem são? Sempre aqueles que estão ao nosso redor. Aí a pessoa, às vezes, caprichar na gravação, era só chuvisco. E o Alexandre tinha que estar lá vencendo aquele chuvisco diariamente. Aí eu tive uma ideia, falei, nossa, eu preciso me juntar com alguém aí que esteja estudando o objetivo, porque o objetivo antigamente, cursinho, era o top das galáxias. Conheci um amigo lá do bairro. Falei, vocês têm grupo de estudo? Tenho. Posso participar com vocês? Pode, a gente se reúne todos os sábados. Falei, beleza. Aí o que eu percebi? Que o meu conhecimento das fitas cassete estava igual ao deles. Estava igual, ia ser excepcional. Falei, nossa. E fui fazendo com ele. Até que eu passei na faculdade. Mas só que antes de passar na faculdade, quando eu estava nesse processo das fitas cassete, se acordar às 5 da manhã, trabalhar como operário, ficar o dia inteiro ouvindo lá, você é peão, você nunca vai ser advogado, onde você tá? Aquela pensamento que o trabalhador tem. Eu sempre falei pro pessoal, tem uma diferença grande entre você e eu. Eu tô aqui por opção. Não tô por necessidade. Eu vou sair daqui, é um fato. Eu tô com a data contada, eu vou ficar aqui 2 anos só. E aí ia pra casa, cansado. Aí um belo dia, eu nunca me esqueço. Tô lá eu, Alexandre, pensando, não, vou ser advogado. E as fitas cassete, chuviscando. Cai no sono. Cai no sono. E aí babei, assim, ó, fez uma pocinha de água, assim, ó. Aí eu acordei com aquelas risadinhas. Quá, 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 quá. 4 pessoas da família, assim, ó. 4. Eu olhei assim e falei, o que aconteceu? Babão. Aí começou a falar pra mim, você é trouxa, por que você tá fazendo isso? Você acha que vai conseguir alguma coisa? Aí eu falei assim, pessoal, presta atenção. Cara, vocês não têm piedade de mim, não? Eu tô fazendo a coisa mais difícil do planeta. Você tá vendo por onde eu estou estudando? Depois de um dia de trabalho duro, eu tô fazendo o impossível aqui. Sabe o que você tinha que fazer? Fala assim, nossa, o cara tá dormindo, né? Vamos deixar ele quieto, vamos... Não, vocês estão dando risada. Então vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte, ó. Pensa aí. Daqui a 5 anos, vamos ver onde você vai estar e onde eu vou estar. É isso. Continua dando risada. Tá doendo, viu? Mas não se preocupe. Vamos seguir a vida. E aí, virei estudante de direito. É tanta história a gente ficar aqui falando dessa parte. Não, mas é isso que é gostoso, né? Tanta parte estudante de direito. Você, meu jovem, você não sabe o que é
ser improvável. Eu até lembro assim, ó. Por exemplo, a gente já viu o versículo de Davi, né, que fala contra o gigante. Hoje, com a experiência que eu tenho, quando eu vejo essa passagem bíblica de Davi, eu percebo, nossa, o nosso Criador foi poderoso, porque pegou o improvável, levou para um ambiente que era desconhecido para ele, de guerra, ele não era de guerra, né? Ele era rejeitado pela família, mas o que o Criador fez com ele? Olha, eu vou te colocar em grande dificuldade, para ver se você aguenta, e se você passar, você vai ter um bom resultado. Então, eu vejo isso hoje, que tudo que eu passei foi um treinamento, porque ser empresário hoje não é fácil. Nós temos que quebrar objeções do estudante, que não quer estudar mais, porque as faculdades hoje, se vocês não sabem, é só PDF no sistema. Você pega um estudante e fala, ô jovem, você estuda como? Me explica aí sua rotina de estudo. ChatGPT. ChatGPT, se você quer ser advogado, jovem, nem vai por isso ainda, viu? E no escritório é proibido usar ChatGPT nesse momento. Eu só deixo se o cara tiver 4 anos de advocacia, aí eu vou deixar. Mas antes disso não vai mexer. Porque o que acontece? O viciado em droga, você consegue tirar o vício dele fácil? Não consegue. E o ChatGPT para advocacia, se eu sou um cara que não penso na pessoa, eu vou deixar meu escritório todo usar as ferramentas de IA. Porque é bom para mim. Acelera meu trabalho. Mas para a pessoa em desenvolvimento, é péssimo. Porque ele vai virar um viciado em droga. Incomodado. Por quê? Não, deixa eu analisar esse laudo aqui. Não, ChatGPT. Não, deixa eu analisar essa sentença. Não, ChatGPT. Aí eu te pergunto, é um advogado ou só um operador de ChatGPT? Então tem que tomar muito cuidado. Então assim, eu falo, ser improvável é o que vai fazer você ser resistente. Porque muitas das vezes hoje eu vejo, quando a pessoa tem tudo estruturado, não, eu não vou ficar nessa empresa não. Se você reclamar com uma pessoa de 2000 para cá, que nasceu em 2000 para frente, não para, não aguenta. Qualquer reclamação, já quer desistir. Então assim, ó, desde criança, até hoje, quando eu falo de advocacia, meus olhos brilham. Brilha mesmo. Brilham, porque eu amo o que eu faço. Assim, eu amo o que eu faço. E quando eu olho para trás, eu falo, nossa, eu tenho uma história, viu? Que história? E que história? Eu tenho uma história. Eu não sou advogado por ser advogado, eu sou advogado porque eu amo. Alexandre, mas você defende pessoas sem pagar? Não. Porque ninguém vai te valorizar. Agora, o que eu consigo fazer é, calma aí, senhora, você ganha quanto? R$800? Não se preocupa, deixa comigo. Vamos te ajudar. Você pode pagar R$50? Posso. Então, vamos junto. Você pode pagar 300? Não. E 100? Pode. Então, vamos junto. Porque, para mim, um dos pilares da nossa cultura, do nosso escritório é o nosso atendimento é inclusivo. É inclusivo. Então, como eu tenho essa trajetória de dificuldade, eu não consigo ver uma pessoa e não estender a mão por causa do dinheiro. Ah, não, mas esse processo aí não faz sentido, vai dar muita despesa. Não, calma. Mas nós estamos na Terra para ajudar o maior número de pessoas. É isso que está previsto para nós. O nosso Criador fala, você tem que ajudar o maior número de pessoas. Então, o que eu posso fazer é isso. De graça, impossível, jamais. Até para irmão não faço de graça. Porque não faz sentido. Olha só, não vai te valorizar se você fizer de graça. Quando é de graça, a pessoa não valoriza. Nunca. Sabia? Nada. Tudo que vem de graça, a pessoa não dá valor. Seja um curso que você vai dar, seja um trabalho que for executar, seja você advogar essa pessoa, seja o que for, a pessoa nunca vai dar valor quando é de graça. E na advocacia tem uma dificuldade pro estudante. Estudante, ó, isso aqui você tem que lembrar sempre, viu? Quem não vai te contratar quando você virar advogado? Sua família, viu? Ela não vai te contratar. Você vai ver que ela vai procurar outras pessoas e não vai te contratar. Aí o que acontece? Eles esquecem que contratou um advogado e vai tirar dúvida com você depois. Aí você descobre que ele contratou outro advogado. Quem não vai te contratar também no começo? Os seus vizinhos. Esquece, eles não vão te contratar. E se você não tiver carro, estudante, piorou. Você não vai ser contratado por eles. Sabe quando o seu vizinho, seu parente, seus amigos vão te contratar? Quando ele começar a enxergar a prosperidade de você. Você tá com o carrão? Então agora eu vou te contratar. Começou a mostrar resultado e a pessoa começa... Vai te contratar. É como eu digo, outro pilar do nosso escritório é, nós não contratamos quem tem experiência. Nós contratamos quem não tem experiência.
Porque é mais fácil de implantar as receitas. É mais fácil. Implementar cultura. Exatamente. Às vezes você pega uma pessoa Não vem com os vícios, né? Você pega a pessoa de fora, depende do cargo que for, já vem cheio de vícios, você não consegue, é mais difícil você implementar a cultura que você tem. Pelo que a gente está conversando aqui, dá para perceber que o seu escritório tem uma cultura bem enraizada, bem definida. Não é algo que está apenas na parede, é algo que está enraizado e está dentro do coração quando foi criada a empresa e o escritório. E quando você pega a pessoa de fora, que está cheia de vícios, cheia de coisa, é difícil você implementar a ideia que tem. É bom você falar de cultura. Vamos agora falar de empresa. Um minutinho só. Você que está nos assistindo, não se esqueça de encaminhar esse vídeo para quem faz sentido. Compartilha, se inscreva no canal porque o conteúdo é de valor. E bota valor nisso, viu? Bota valor. Então vamos falar de empresa. Hoje, vou falar da minha área, tá, pessoal? Por favor, cara, que história maravilhosa. Fala da minha área. Hoje você escuta assim, doutor, tá saturado o mercado. Eu falo, por que tá saturado? Muito advogado. Não, tem muito advogado com cabeça de empregado. Aí eu te pergunto, é ruim pra mim isso? Não, é excelente, porque esse não vai montar escritório. Porque hoje, a dor de ter uma empresa é muita. E o novo advogado não tem coragem de ter essa dor. Porque um escritório no Alphaville vai custar, que no mínimo, 5 mil de aluguel, fora a folha de pagamento, as despesas fixas, vai dar uns 16, 20 mil reais. Quem vai querer aguentar essa dor? Mas, Alexandre, eu não preciso começar no escritório no Alphaville. Nem deve, viu? Nem deve. O jogo aqui é diferente, viu? Aí você vê os coaches, né? Vem para Alphaville. A frequência, mas a frequência aguenta a dor? Eu aguento, eu sei que é dor, então eu aguento. Então, vamos começar pelos bairros, aos redores. A frequência. Vamos aos redores de Alphaville, porque Barueri, Alphaville não é outra cidade não, jovem. Alphaville é um bairro, viu? Só pra você saber, viu? Vamos para o outro lado da ponte, que eu sempre digo, eu sempre falo isso também. Começou a ponte. Eu sempre falo isso pra você também. Vamos lá pro outro lado da ponte, jovem. Você vai encontrar aí um escritóriozinho de R$1.000. Mas quem tá saindo da faculdade não tem essa coragem. Aí vem outro problema. Como eu falei, muitos estudantes estão sendo sucateados desde a faculdade. E aí você vai fazer uma entrevista com o cara que errou, porque eu mando o teste, né? Ó, analise 2 processos aqui. Conforme eu for, a gente conversa pessoalmente. Mas ele erra, que eu quero que ele erre mesmo. Pra trazer clareza pra ele. Mas ele fala pra mim que quer receber 5 mil reais. Depois que ele errou 2 petições básicas. Aí eu falo pra ele, doutor, vamos fazer uma clareza aqui. Você vale 5 mil reais? Me explica por que você vale. Isso recém-formado, você fala. Recém-formado. E se tiver 3 anos de advocacia, quer ganhar 6. Aí eu falo... Me explica por que você vale 6. Me explica. Às vezes sem ter OAB ainda, né? Não, com OAB, tô falando com OAB. Sem OAB aí é fora do comum. Aí eu falo, jovem, não é assim. Eu sei, mercado. Não, esquece mercado na advocacia. Na advocacia é o quê? Qual é o valor que você consegue entregar? Sim. Você vale 20 mil? Então me mostra o que você consegue entregar com 20 mil. Você vale 5 mil? Então me mostra o valor de 5 mil. Não, no momento que você tá, você vale 3, viu? Então a gente vai te treinar para você valer 20. Concorda? Alguns concordam, outros não concordam. Então, esse negócio de estar saturado na advocacia não tá. Porque de 10 alunos que saem da faculdade, um maluco como eu quer abrir seu próprio escritório. E olha que eu passei em grandes estruturas, viu? Grandes estruturas. Os 2 mais famosos que eu passei... Mascaro Nascimento, o maior escritório de trabalho, o cara tem doutrina escrita, o maior professor que teve na época, mas já é falecido. Passei por lá. Granadeiro Guimarães, escritório de 1812, nem sabia que existia um escritório tão tradicional. Ou seja, mas eu olhava para aquilo e falava assim, não é isso que eu quero. Eu quero montar minha própria estrutura, aonde as pessoas serão valorizadas, porque infelizmente advogado tem ego. São 2 coisas, estudante, tem que perceber na advocacia. Número 1, é hostil, viu? Nunca esqueça essa frase.
Número 2, é discriminadora. Mas como é isso, Alexandre? Como que é discriminadora? Você acredita que o cliente vai te contratar pelo seu doutorado, pelo seu mestrado, pela sua pós-graduação? Não, ele vai bater assim, cara crachá, ó, cara crachá. Deixa eu ver aqui, ó. Tem cara de rico aqui? Deve ser bom, viu? Não tá no Alphaville? Engraçado de Alphaville. Depois que eu mudei pra Alphaville, ninguém mais questiona honorários, viu? Ah, é? Isso é bom, né? Falar assim, ó, é 30. Tá bom. Antigamente, vou pensar. Falou Alphaville é 30. Então, eu vejo que hoje não tá saturado. Não tá saturado. Não tá. Então, jovem, você que quer ser advogado, você tem que entender de dor, viu? Você quer continuar trabalhando nas grandes corporações? Você pode trabalhar. O que vai acontecer? Muitos escritórios não têm cultura. Eu também não tive cultura. Até teve um treinamento que falou sobre cultura. E eu queria fazer alguma coisa. Eu falei assim, nossa, o que só a sua empresa tem? Eu fiquei pensando, o que só a sua empresa tem? O que diferencia ela? Porque lei todo mundo sabe. Agora tem o ChatGPT, sabe mais que eu, né? Que ele consegue pesquisar em segundo. Eu vou demorar algumas horas, né? Pelo meu cérebro. Então, o que só o escritório tem? Eu falei, nossa, se o meu propósito é ajudar pessoas e o maior número que eu puder, então eu vou transformar o meu escritório como a cultura do reino. Então, até 2024, eu era aquele escritório que tudo podia fazer. Mas quando eu falo tudo, é tudo mesmo, viu? Tudo, viu? Tudo. Depois disso, eu falei, não, agora não faz muito sentido para mim mais ficar trabalhando só por dinheiro, dinheiro por dinheiro. Vamos pegar essa ação aqui, muda essa palavra aí, viu? Porque muda, viu? Ou você acredita que não? Às vezes, quando eu ia fazer reunião com a empresa, eu pergunto, que tipo de empresa, que tipo de advogado você quer resolver? Um que fala a verdade ou que resolve o seu problema? Qual que é o que o empresário escolhe? Qual que é? É o que resolve o problema. Isso, mas só o que resolve o problema vai extrapolar os limites dos princípios e valores do nosso Criador, e eu não estou mais disposto a isso. Então, hoje, por causa da mudança de cultura, eu estou com o problema de montar a equipe, eu estou com o problema financeiro, eu estou com o problema de me manter lúcido, viu? Porque eu fico pensando, mas meu Deus do céu. Aí você fala, mas Alexandre, mas o que é isso? A cultura do reino no seu escritório? Desde o atendimento ao cliente até a petição protocolada no fórum, nós estamos falando de Deus lá dentro, viu? Eu imagino, quando a gente fala, você falando de cultura do reino, toda a parte de seguir o que o Criador, independente da religião da pessoa, do Criador, vamos a parte evangélica aqui, é difícil, cara, desde você receber o cliente, até você montar a inicial e você defender a sua tese na audiência, mantendo os princípios e valores que você acredita, porque uma coisa é a gente acreditar em Deus e tudo, outra coisa é você vivenciar o que está escrito lá nas escrituras e fazer aquilo a sua maior verdade. Exato. E ainda criar uma loucura dessa num ambiente mais hostil que existe, que é a advocacia. Nossa. Aonde o cidadão olha para você, não, advogado. Advogado, hein? Advogado, né? Ou seja, bandido, né? Eu falei, não, eu vou encarar isso. Então, nós fizemos um manual de cultura. Nós temos o ritual da cultura diário. Nós temos o ritual mensal da cultura e todas as petições nossas já foram mapeadas, os melhores versículos para cada petição. Então, saiu uma petição inicial? Tem um versículo. Saiu a réplica? Tem tudo. Até a nossa linguagem não é bom dia, é vitorioso dia, porque é um drive que vai instalar no juiz automaticamente. É engraçado do vitorioso dia que teve uma audiência que aí eu tive que fazer, que era de uma empresa, e no final eles esqueceram de desligar a câmera e começaram. Tá achando que aqui ele vai ganhar alguma coisa com esse negócio de vitorioso aí. Quá, 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 quá. Mas eu pergunto. A minha missão foi concretizada, porque ele lembrou de mim. E vai sempre lembrar vitorioso. E quando chegar um advogado nosso lá naquela vara, ele vai falar, não é possível. Mais um. Mais um. Vitorioso dia. E aí teve uma estagiária que o professor dela era juiz de trabalho em Osasco. Ela chegou, Alexandre, você não acredita o quê? O meu professor pegou a nossa petição. Falei, sério? Porque eu falei com ele o nome e ele falou assim,
você trabalha naquele escritório do versículo? Ela falou, mas por que, professor? Porque nunca me sai da cabeça aquele versículo. Eu falei, tá vendo? Nós estamos conseguindo cumprir a nossa missão, ser missionário. Que a nossa cultura é escrita, nós temos que ser missionário. E toda vez que você monta ou iniciar uma petição, você coloca, de acordo com você coloca um versículo bíblico. Já tá na capa. Aleatório ou... Não, só de petição inicial. Todas as petições iniciais vai sair sempre com o mesmo versículo. Qual versículo bíblico? Agora você me pegou. Eu não sou pastor, não, gente. Não. Tô aprendendo. Sim, é aleatório ou é um específico? Não, é um específico. Legal. Então, todo mundo que entra no escritório já vai pegar lá a receita dos versículos. Inicial só sai com esse. Réplica só com esse. Recurso ordinário só com esse. Quesitos, cálculos só com esses, viu? Então tem um para cada um. Então, essa questão aí do ritual na petição é para quê? Salvar aquele serventuário que está na depressão. Por quê? Muitas das vezes a pessoa está lá querendo se matar, se depara com essa petição. Fala, oxe, o que é isso daqui? Deixa eu ver aqui. E aquilo pode salvar vidas. Eu acredito nisso, viu? Com certeza. Como hoje é mais virtual, não dá pra gente saber o impacto disso. Assim como o juiz falou, eu li aquela inicial, aquele versículo não sai da minha cabeça. Exato. E uma forma maravilhosa de você levar a mensagem do reino, uma forma maravilhosa que aquela frase que você falou há pouco, o que eu posso fazer de diferente da minha empresa que só eu tenho. Exato. Que bacana, Alexandre. Mas olha, estou sofrendo, viu? E é sofrendo mesmo. Por quê? Hoje, além das questões técnicas que tem que ver ali minimamente do cara, tem que perguntar sobre o reino para ele. E aí você sabe, né, pessoal, estudando direito. Se eu pergunto assim, você acredita em Deus? Por WhatsApp, o que vai acontecer depois? Processo, discriminação, não sei o que lá. Então, esse tipo de pergunta, eu pergunto pessoalmente, na entrevista. Vem aqui, jovem. Nós temos uma cultura, viu? E a gente não desfaz dela por nada. Deixa eu fazer uma pergunta. O que é fé para você? Me explica. O que é fé para você? Ele vai falar. Conforme a resposta dele, eu já sei se ele é cristão ou não. Eu não tô falando de igreja aqui. Sim. Se ele falar assim, não, eu não tenho fé. Então eu falo, muito obrigado, foi um prazer, viu? Porque você não vai se adaptar à nossa cultura. Se você não tem fé, você não vai ter nem fé, porque a fé vai além de religião. Isso, sim, porque a nossa cultura é isso aqui, ó. Aí a pessoa, mas eu não vim trabalhar numa igreja. Não, jovem, não é uma igreja, aqui é uma frequência. Entendeu? Uma frequência. Então tem essa dificuldade, porque eu tenho que contar primeiro aquela pessoa que tem fé. E a segunda pergunta é, você executa a sua fé como? Que eu preciso que ela esteja frequentando alguma instituição. Porque pelo que eu já vim testando de junho de 2024 até hoje, beleza, eu acredito em Deus. Mas ele não quer seguir o passo a passo dos princípios e valores, ele não quer. Então aí a gente vai perder ele em algum momento, porque ele não vai aguentar os rituais. Quando a pessoa acredita em Deus e frequenta alguma instituição religiosa, pessoal, eu não estou falando de igreja aqui, você pode ser qualquer um, pode ser católico, não importa qual. Acredita em Deus e frequenta alguma instituição, então a chance de retenção é maior, porque eu vou apresentar o nosso ritual. Qual que é o nosso ritual matinal? Vocês vão dar risada, viu? Mas é a cultura do reino. Todo mundo é proibido de ligar o computador antes de ler o capítulo do dia. Então, hoje foi Êxodo 36. Então, todo mundo que entrou no escritório hoje leu o capítulo de Êxodo 36, depois passou a assistir um vídeo sobre Êxodo 36, 3 minutinhos ali. Depois disso, nós vamos fazer uma declaração. Todo mundo em pé e vamos declarar. Nós somos essa Silva de Advocacia, somos filhos de Deus, somos imagens e semelhanças do Criador, fomos feitos para governar. E aí a gente vai fixando todas as nossas 12, 14 páginas de cultura nessa declaração. Então, esse é o nosso ritual diário. Eu pergunto, quem é que está disposto a aguentar essa dor? Que legal, doutor. Porque, assim, isso é uma coisa muito difícil e muito importante, o plano de cultura. A empresa que não tiver um plano de cultura determinado, quem vai mandar é quem chega, e não, no caso do senhor proprietário, né? E, além de mais, você, como advogado, que é bem difícil essa distinção, né? Porque você não é advogado, você é empresário, você tem uma empresa de advocacia. E essa titularidade acaba mudando muito, porque não é muito comum no segmento de advogados, né?
Exato, não é. E aí a gente vai ver os coaches que quer falar isso, mas eu pergunto, ele conseguiu chegar nessa profundidade de cultura? Não. Ele pode falar de Deus ali, mas ele injetou profundamente, igual nós estamos buscando fazer, e isso foi tão gratificante que há um mês atrás, um advogado, que eu não vou falar o nome porque ele é conhecido, viu? Ele é presidente de uma subseção aqui da região. Ele ficou sabendo disso. Falou, Alexandre, cara, eu tava pensando em fazer isso. Me mostra. Pô, um negócio desse custaria mais de 15 mil reais, viu? Pô, né? É uma coisa bem profunda. Eu falei, não, doutor, sem problema. Marca o dia que eu vou lá. Vou dar o treinamento para vocês. Agora eu vou te perguntar. Você tá pronto para perder a equipe toda? Você tá pronto? Não, vai lá, vai lá. Só pelos olhares da pessoa, já dava para perceber que eles não queriam aquilo. O advogado queria. Eu falei, doutor, pense bem. É assim, que nós não estamos brincando de acreditar em Deus, né? Não estamos brincando. Por exemplo, imagina que eu faturava 100 mil. Hoje eu faturo 10 por causa da cultura. Quem aguenta isso? Aí se você volta atrás disso, você não está falando assim, não, Deus não existe, então. Que você está colocando em xeque o que você acredita. Então é uma coisa que não dá para voltar atrás. É o que eu falei de Davi lá. Nesse momento que nós estamos passando, que é implantar a cultura para ficar sólida, é o treinamento. Tá doloroso, muito doloroso. Porque as pessoas falam que creem em Deus e na prática não quer, porque a pessoa vai entrar em uma cultura onde lê a Bíblia diariamente, ela não aguenta. Não aguenta. E eu não tô falando que a gente vai fazer oração lá, viu? Todo mundo pegar a mão, falar em língua, nada disso. É só ler a Bíblia. Por que que eu vejo que aquilo é importante? Porque é um livro milenar. Aí você vai ouvir os coaches falando, ele pega de onde? Ele vai lá na Bíblia, pega lá as histórias dele. É o que tá lá. Tem dado certo há milênios e milênios, né? Exato. Então assim, então, nesse escritório, eu fui lá, dei o treinamento, ficamos lá 4 horas, mostrei pra ele aí o que mais derruba as pessoas é a declaração. A declaração. Ninguém quer fazer. Aí eu levei minha equipe lá, vamos declarar, vou levar só os advogados, né? Ah, nossa, só advogado, vamos ver o que vai dar o impacto. Levei só os advogados, porque a mensagem era, olha, se advogado tá fazendo, por que que você não vai fazer? Entendeu? Mas aí eu falei, doutor, tá entregue, entreguei o conteúdo bom pra ele, mostrei pra ele, agora é com você, viu? Você quer entrar nisso? Eu já olhei ali, ó. Você vai perder 5. Entendeu? Aí eu não sei que fim que deu, porque a gente não consegui falar com ele mais. Mas quando alguém falar pra mim assim, não, eu sou do reino. Não, vamos investigar a sua cultura, então. Vamos ver se é do reino. Porque do reino vai mudar tudo. Porque não faz sentido quando você coloca uma cultura como essa que nós colocamos, com um versículo na petição e chegar lá com o cartão de ponto falso. Quando você tiver por empresa, porque infelizmente as empresas de terceirização, o que mais tem é documento falso. Não faz mais sentido isso. Entendeu? Porque o advogado, o juiz olhava, mas vem aqui, doutor, mas você não é do reino? Aqui, tá escrito aqui, ó. Você vê como é mais difícil ter um... Aí você fala, o que você se meteu nisso? É aquela coisa de criança. Por que eu me meti em ser advogado? Sem qualquer estrutura? Porque tá plantado dentro do meu coração, não tem o que fazer. Então eu vou até o fim. Vou até o fim. Parabéns pela iniciativa e é bem difícil de ver, né? É, sim. É a primeira vez que eu vejo tão forte, tão enraizada assim uma cultura do ramo da advocacia. E é doloroso essa implantação, né? Porque assim, desde da sua infância, você não teve uma base sólida, né? Você acredita nos seus princípios e seguiu isso. Doutor, me tira uma dúvida, Alexandre. Diante de todo aquele contexto, todas as dificuldades, quando criança, como que você quebrou essa barreira para mudar o ambiente? Tendo em vista que perdeu o pai cedo, a mãe cedo, depois foi para um ambiente não muito legal, onde você era motivo de piada. O que você fez para quebrar isso e mudar o ambiente? Porque nós acreditamos que o ambiente muda muito, né? O ambiente molda a pessoa. E você estava num ambiente totalmente contrário do seu propósito. Desfavorável, né? Totalmente desfavorável. E além dessa pergunta, só
incrementando, e como foi para não deixar as crenças que plantaram em você lá na sua infância, quando você foi morar com suas tias, seus parentes, não deixar aquelas crenças enraizar em você, porque se a gente pega o passado, o tanto de crença limitante, crise de identidade, que hoje você vê um cara totalmente diferente, o brilho nos olhos, uma pessoa, um empresário de sucesso que, se você olha, é o improvável. Olha, hoje não tem como alguém com tanto de crenças que foi dados lançados ser tão grande igual é hoje, ser luz para o mundo. Porque... Por que nós estamos fazendo essa pergunta? Isso vai de encontro a alguns episódios que foi gravado anterior, porque é falado que o seu passado é o chão que você pisa hoje. E você está no oposto disso, né? Essa palavra bonita, ambiência e escassez, está lá na Bíblia. Eu não vou recordar, mas está lá. Mas, depois da pandemia, né? Muitos vídeos ficou mais em evidência. Mas nessa fase de ambiente, aí eu não tive muita escolha não, viu? Infelizmente eu fui aquele jovem de noitada. Comecei a sair com 11 anos para as noitadas, fui de escola de samba, nunca usei droga, nunca roubei ninguém. Mas ficava nessas noitadas. Porque o ambiente, ele oferecia isso e não tem como. O engraçado é que na minha mente eu olhava aquilo e falava, não, mas eu não vou ser daqui não, viu? Mas não tinha muita escolha, periferia, é mais ou menos isso. Então não tinha muita escolha. Então eu acredito que Deus foi me direcionando. Porque quando eu entrei na faculdade, ainda continuava indo com os manos para as baladas, quinta, sexta, sábado, naquela zona total. Aí um belo dia veio na minha mente assim, Alexandre, se você quer ser um advogado, como que você quer ficar nesse ambiente? Puxa, deu uma luz assim na minha mente, juro, eu não estou mentindo não. Aí eu falei, é verdade. Eu tenho que me desgrudar desse pessoal. Eu sempre tenho uma regra do 3. Se você for convidar 3 vezes por alguma coisa e falar não, ninguém vai mais te lembrar de você, viu? Então eu falei, eu vou usar. Não vou. Aí um belo dia, eu comecei a me liberar disso. Mas só que quando você está na faculdade, pela minha história de pobreza, tem um problema. Eu tinha que me defender na escola. Como? Se você falar que é pobre, alguém quer falar com você? Não quer. Porque, infelizmente... Só rotula, né? Não, o Alexandre é muito pobre, vamos chamar ele para não. Começa a querer excluir involuntariamente. Então, eu nunca falei da minha dificuldade para ninguém dentro da faculdade, para não ser excluído. Que eu queria ser líder, dar em destaque, correr atrás. Então, eu comecei a observar e sentir o meu coração. Ó, aqui eu não devo ir, não. Ó, aqui não devo ir. Hoje, depois de 2020, que aí essas palavras ficaram mais em auge, hoje eu já tenho clareza. Olha, filho, Ale, você não vai frequentar esse lugar. Olívia, você não vai frequentar esse lugar. Então, eu já vou treinando meus filhos a não cometer os erros que eu cometi. Então, na minha história de dificuldade, o ambiente... Aí eu sou a exceção. Vocês percebem que hoje os codes do quê? Que o ambiente modela você, certo? Sim. E eu sou a prova que não me modelou. Como? Não sei. Não, você foi mais... Foi muito mais forte com o ambiente. Dá pra sair? Eu acredito que dá. Todo mundo consegue superar, assim como você superou. Você é a prova viva. Então a gente vê essa galera nova reclamando aí, porque isso, aquilo, outro. E você vê uma história dessa maravilhosa do Alexandre, você tá reclamando do quê? Pelo amor de Deus, para de reclamar. Olha Exato. O tanto de trajetórias, o tanto de não que ele teve, o tanto de percalços que ele teve que percorrer para chegar onde está hoje. Aí você vê a pessoa reclamando porque, ai, meu tênis está sujo. Pelo amor de Deus. Que não dá vale transporte, não tem refeição. Ô, jovem, é dor. Então, o ambiente, eu fui direcionado. Acho que o criador falou, Alexandre, vou tirar você dos perigos, muitos perigosos. Mas vai andar pelo perigo, viu? Mas não nos perigosos. E aí eu fui tirando. Depois que veio esse negócio na minha mente, Alexandre, descola desse tipo de pessoa. Aí eu me descolei mesmo. Falei, a partir de 2001, eu nunca mais vou beber. E não vou mais andar com esse tipo de pessoa. E foi mesmo. E viu? foi mesmo? Foi. Simples assim.
Simples. E não tava em igreja evangélica, Não. evangelho não tinha essa cultura ainda, essa clareza. Se você É ver mesmo? como eu fui parar na igreja, você vai falar, não, é improvável mesmo. Então, eu quero ouvir, então, Então, por calma favor, aí. conte, que aqui são os Agora Chega. É Nos agora. podcasts, o Agora Chega, qual foi o Agora Chega que É, te levou o rumo? Então, vamos terminar do ambiente Sim. e da escassez. Então, me libertei desse tipo de pessoa. Aí eu falei, opa, agora eu tô bem. Não falo mais nada, vamos me corrigir, né? Nada de mano aí, trota. Que é periferia, né? Fui me lapidando. Parei de falar os palavrões, parei de falar na gíria, fui me corrigindo. E ó, pra você estudante que tá pelo PDF aí, eu estudava sábado e domingo, que eram os únicos dias que eu tinha, 6 horas por dia. 6 horas no sábado e 6 horas no domingo. Porque não tinha opção. Eu tinha que fazer aquilo acontecer. Então eu me libertei e comecei a me moldar, a me lapidar. Escassez. Não, infelizmente eu era carregado de bloqueio. Carregado. Eu ficava com vergonha de falar com alguém que eu achava que era mais rico que eu. Ixi, pra mim falar com uma pessoa, pra mim vir aqui, ia ser impossível. Porque eu ia me sentir inferior. Eu tinha dificuldade em gastar dinheiro, porque a dificuldade era tanta, cada centavo eu ia guardando, porque, não, eu não quero passar aquilo. Então eu tive muito problema. Mas aí depois que 2020 teve a pandemia, falou, não, vamos ver o que esses caras estão falando. Eu falei, é verdade, tudo é mental, deixa eu investir nisso. E aí comecei. Hoje Entendi. aí eu comecei a entender. O ambiente é importante. Como que eu conheci aqui o Thiagão? Como eu conheci o Thiagão? Foi na CM, né? É assim, quando você é improvável, você não é notado. Entendeu? Você passa de perceber por vários lugares. E ninguém sabe que eu sou advogado, porque eu não fico com uma placa falando isso. Ele treinava na mesma academia que eu. Treinar, velho. Não, Treina mais. Eu sou sócio lá agora. Sou sócio. Ele vai de vez em quando. E eu sempre via ele, provavelmente sempre me viu. Teve um treinamento que eu fui, numa imersão, 2 dias, que eu vi ele passando lá. Falei, ó, esse cara tá lá na CM. Aí um belo dia, ele tava saindo do estacionamento, eu estava entrando no estacionamento, aí eu falei, Aí foi aí que a gente começou a se conversar. Olha só, você vê, quanto tempo a gente tava lá na CM e não nos falava. É engraçado que nessa imersão, acho que ele tava com camiseta amarela. Ele tava na camiseta amarela. Foi na imersão do André Menezes. Aquela plateia enorme. Aí ele abriu uma pergunta sobre o pingo amarelo. Só eu de laranjão lá, bem assim. Aí eu peguei e comentei com ele, eu conheci ele de algum lugar. Fui buscar na mente a CM. E quando foi um outro momento, eu saindo da reunião do BNI, e ele chegando no estacionamento, aí cumprimentou e aí começou a conexão. Aí começou. E hoje, ambiente, pra mim é fundamental, mas eu não vou igual aqueles caras que dá tristeza. Você ganha um acesso. Isso aqui vocês me deram um acesso, isso aqui é um acesso. Então eu vou valorizar cada minuto nosso aqui. Não, mas eu não tô aqui na intenção de gerar negócio. E muitas das vezes, quando você vai para um ambiente onde a pessoa só tá pensando nisso, é chato. Quando o network ele é forçado, ele não acontece. Tem que ser natural. A gente tem que ser interessante sem ser interesseiro. Assim. E é importante você falar isso. Vai de encontro com o que nós estávamos conversando antes, né? O network ele é gostoso quando ele não é forçado. Se rolar o negócio lá na frente, ok. Se não rolar, tá tudo bem, entendeu? Mas quando vai para esses ambientes que tudo é negócio, eu quero te vender isso, quer comprar aquilo, não rola. Não rola, porque assim, vender, todo mundo tá vendendo alguma coisa. Eu vendo serviço. Você vende tecnologia, você vende serviço também. Todo mundo tá vendendo alguma coisa. Mas não é chato você tá num ambiente e a pessoa ficar falando dela ali, eu sou TI, não sei do que. Não faz sentido pra mim mais isso. Então, eu fico de olho nos ambientes que eu frequento. Nem todo ambiente, ali vai ter um monte de figurão. Será que ali faz sentido pra mim? Um dos ambientes que eu fujo, ô jovem, é dos advogados, viu? Quantos advogados vai ter? Quantos advogados? Ih, não vou, porque eu já sei que vai ser um matando o outro, querendo cliente, um vai querer ser melhor que o outro. Aí chega eu lá. Você é advogado? Sou eu, odeio advogado. Sabe que dizer que eu fui num treinamento aí, aqui no Alphaville, lá no Pablo Marçal, que me deram a palavra e falei, o que você tá achando? Péssimo, só tem advogado, eu odeio advogado.
Eu odeio advogado, mas como é isso? Sabe por que eu odeio advogado? Quantos advogados aqui levantou a mão para fazer uma pergunta? Quantos advogados aqui compartilhou alguma coisa? O advogado quer ser rei, mas não é uma pessoa comum. Então eu odeio advogado, viu? Aí a pessoa fica chocada, mas como assim? Não, mas eu odeio meu advogado, porque advogado é chato, advogado é chato. Vocês têm que contar com o advogado. O cara quer ser sério demais, não sei o quê. Não. Todo formal. Não, jovem. Não. Inacessível. Falar difícil. Ô, doutor, eu preciso falar com você. Não, manda a inicial primeiro. Ou se não. Ô, doutor, vou chamar. Não, eu não atendo depois das 18, viu? Não. Se você tiver contato comigo, você pode me chamar a qualquer momento. Não importa quem seja. Se eu tiver. Eu tenho um bordão, viu? Se eu estou acordado, estou trabalhando. Então não duvide de mim. Se eu não atendi, é porque alguma coisa tá acontecendo. Mas assim que eu sair... Ixi, o Thiago mandou lá. Deixa eu ver aqui. Porque eu sou assim, eu sou um cara pra servir. Mas é difícil, viu? Muito complicado. Muito complicado. Então, depois de 2020, eu vim me aprofundando. Eu parei de ser advogado e agora vamos ser gestor. Porque de dor eu entendo. Agora eu tenho que entender de resultado. Então, vamos buscar aquilo que a faculdade não nos ensinou. Aí, é que hoje as pessoas falam de parceria, né? Muita parceria pra cá, parceria pra lá. Aí eu fico olhando o tipo de parceria que quer vir comigo. Fala, você não quer uma parceria, jovem. Ou você quer alguém que trabalha pra você, viu? Não é bem assim. Então, você tem que tomar muito cuidado com o ambiente que você anda. Eu não fico focado, deixa eu ver, quem é que vai estar lá? Pode ter o Pablo Marçal. Se não fizer sentido, eu não vou. Não vai fazer sentido pra mim. Agora, se tem alguma coisa que tá em direção dos meus propósitos, eu vou. Eu não meço, se eu falar que eu vou, viu? Ele falou, por volta de 10 vai começar. Eu falei, mas é 10 horas mesmo ou 10 e meia? Eu falei, eu vou errar pra mais, vou chegar 9h58. Né? Porque... Não é 10, mais ou menos 10. Eu falei, não, vou chegar muito tarde. Então, assim, ambiente é poderoso mesmo, viu? Sim. É o que eu falo pros meus filhos, olha... por exemplo, hoje, através dos meus filhos, em relação ao ambiente, já acessei coisas que eu não acessaria. Tipo, escola. Hoje, um empresário, é a sugestão que eu dou, você tem que trabalhar nas deficiências suas através dos seus filhos. Então, se você quer atingir um público melhorado, o que você tem que investir? Na escola do filho. Por exemplo, a gente roda aqui Barueri e Alphaville. Você vê pais andando de Land Rover, e a criança está onde? Na escola pública. Faz sentido? Nenhum. Não faz sentido. Agora, se você quer dar uma oportunidade melhorada para o seu filho, você tem que colocar ele num ambiente poderoso. E muitas das vezes a pessoa não quer pagar o preço, né? A pessoa quer ter bons clientes, quer ter, aumentar o valor do ticket dela, mas não frequenta o ambiente certo. Um exemplo assim, parece banal, parece bobo, mas... infelizmente, talvez você não vai encontrar o high ticket treinando numa Smart Fit. Não vai. No ACM, Ironberg. Não desmerecendo a academia, né? Mas às vezes acontece conexões. É aqui a prova aqui, né? O ambiente que eu estava me deu, depois de 2 anos ou 3 frequentando, que nós conectamos. Estamos aqui hoje. E é muito além da academia, da parte física. Exato. Esse encontro não aconteceu antes porque a sua idade não estava muito boa. A minha frequência na academia não continua muito boa. Se você já é sócio lá, só investe. Se vocês andarem, associação. Se vocês andarem comigo, vocês vão treinar todo dia. Vão correr 50 km por semana. 50 por semana? Já a gente entra nisso, porque... Temos aqui um Ironman em breve. Ainda não, porque... Em breve. Você lembra que eu falo que você tem que entender de dor? Sim. Então, pra ser Ironman, você tem que sentir uma dor. E muita. Então, quem faz 42K, Ironman, Ultraman, tá no limite da morte. Tá no limite da morte. É como se fosse uma pessoa sedentária. Um cara que faz Ultraman, Ironman. É mesmo, Alexandre? Porque pra você... É assim, pessoal, tem um drive poderoso, estudante. Vamos falar de corrida de rua, que é o que tá na moda, certo? Tem 2 tipos de corredor na rua. O que vai chegar na linha de chegada e o que vai chegar no menor tempo. Nós que somos empresários, que tipo de corredor nós temos que ser? Eu
eu quando vou correr, na situação hoje, é o que vai chegar na linha de chegada. Não, mas isso... Não, mas sim, beleza, tem que ser o melhor tempo. Exato. Isso na parte empresarial, Exato. discutível. Então, vamos traduzir isso para o nosso ambiente empresarial, que é hostil, cansativo. Tem muitos problemas, nós temos que ter uma mente forte. Então, aquela pessoa que está correndo, se divertindo e está chegando na linha de chegada, te pergunto, você daria um departamento para ele? Para gerenciar? Para ser o diretor daquela área? Eu não daria, não. Por quê? Ele faz do jeito que dá. E empresário não pode errar. Então, agora, aquele cara que chega lá na linha de chegada, todas as vezes, no menor tempo possível, esse cara eu quero perto de mim. Por quê? Porque na semana, que é os bastidores, ele faz coisa que aquela pessoa que está só chegando não vai fazer. Porque eu sou o corredor de 10K ainda. E eu prometi pro meu filho. Olha que besteira que eu fiz. Na verdade, eu tenho que voltar um pouquinho. Como eu caí na corrida de rua? Eu fui da musculação. E quem entrar no meu Instagram vai ver lá o físico que eu consegui construir. E eu fiquei cansado disso. Falei, nossa, tem que comer 300 quilos de comida todos os dias. E etc. Falei, isso já não tá me fazendo mais desafio. Falei, deixa eu ver que esporte que eu poderia ver. Aí o Marçal tá fazendo essa loucura aí de corrida, né? Falei, acho que eu vou correr. E comecei a correr. Aí comecei em 2024. E fui daquele jeito, igual maluco. Vamos aí. Tá. E deu, trincou calcanhar, e joelho. Fiquei 3 meses parado no começo. Eu corria terça, quinta e domingo. Terça, quinta e domingo. Tava eu correndo. Aí um dia eu falei, mas isso tá muito pouco. Qual é o desafio que eu tô fazendo? Eu vou lá. Aí eu falei, filho, vem cá. O pai vai ganhar o pódio. Sério? Eu vou entrar em 5º lugar, viu? Que tem corrida que tem até 5º lugar de premiação. Uhum. Que é difícil pra caramba, viu? Difícil. E eu prometi isso pro meu filho. Então agora, quando eu olho assim pro meu filho, eu falo, eu tenho que entregar isso. Eu tenho que entregar isso. Você não falou quantos quilômetros é, não, né? Não, é 10 quilômetros. Mas só que pra mim correr 10 quilômetros, no menor tempo, eu tenho que correr... Você ganhar em 5º lugar, meu amigo. Então, por isso que eu tô falando. Eu tenho que correr 50 quilômetros por semana. Hoje, que nós somos que horas agora? 11h50. Eu vou chegar, finalizar alguma coisa no escritório e cair pra ACM, correr lá 5 quilômetros na menor velocidade possível. Então, quem está chegando no menor tempo é a pessoa que eu sempre quero por perto. E se eu conseguisse trazer os meus colaboradores para essa frequência, nós íamos ser monstros. Mas é difícil, a pessoa não quer dor. Não quer dor. Então eu corro 50 quilômetros por semana. E eu tô vendo que tá sendo pouco. Porque quando eu comecei, os 10 quilômetros, eu fazia em 1 hora e 9 minutos. Hoje eu tô fazendo em 48. Caramba. Menos de 1 ano. Então, 48 é sacrificante. Mas eu vou entregar o que eu prometi. Porque senão, que exemplo que eu vou dar pro meu filho? Olha lá, meu pai fala e não cumpre. Não, vou cumprir. Então, hoje, eu utilizo os esportes de alto desempenho para me moldar. Porque eu tenho uma mente inabalável. Não é qualquer coisa que vai me tirar do sério. Porque enquanto a pessoa brigou com você no ambiente de trabalho, ela tá remoendo aquilo, eu não, eu tô pensando em sobreviver na esteira já. Vai ser corrida, e domingo é 15 quilômetros. 15? Então quem corre 42, o cara que chega lá no menor tempo, no 42 quilômetros, ele tá correndo uns 100 por semana. Imagine um Ironman, que são 3 modalidades. Ele tem que treinar as 3 todos os dias. Aí eu te pergunto, tem que ser um empresário forte, financeiramente, porque não tem como. Uma pessoa CLT não vai conseguir ser Ironman. Infelizmente, não vai. Porque vai ter que treinar corrida. Nós estamos falando de corrida, 30 quilômetros por dia. Pedalar 100 quilômetros e nadar ali uns 2.000 metros por dia. Quem aguenta isso? Você entende? Então, a corrida de rua hoje, para mim, ele é uma ferramenta de alto desempenho. Porque quantas vezes você que posta no meu Instagram me vê correr na chuva, com frio, que não tem isso. Eu vou entregar todo dia a minha planilha. E meus filhos me vê lá. Meu pai, e aí, pai, foi quanto? Hoje foi ruim, viu? Mas não existe perda, existe aprendizado. Eu sempre falo, hoje eu não consegui, mas teve aprendizado. Então a minha próxima corrida vai ser da Netshoes, dia 24 de outubro. Eu espero chegar lá, não, 24 de agosto. E eu espero fazer em mais ou menos 44, viu?
É. 10 quilômetros. Da pódio essa? Não, ainda Não. não. Pra dar De pódio, 34, né? 36 já dá pra imaginar. Mas 36 tem que estar correndo. Nossa, é 10 minutos de diferença. Que a métrica. Não, então, é muita coisa, cara. Aí você vai aprendendo a linguagem, né? Porque não é quilômetro. Não, é pace. É pace. Qual que é o seu pace? Então, o pace significa o quê? Quantos minutos por quilômetro você corre? Então, para que eu corra 48 minutos em 10K, eu tenho que correr 4,48 por minuto, sem deixar baixar esse tempo, entendeu? Então, é sofrido. Então, para você fazer 36 minutos, tem que correr em 3,36 mais ou menos. É sufocante. Então, mas eu utilizo isso o quê? Como uma ferramenta poderosa. E aí, por consequência, o seu corpo fica mais fácil, mais forte. Porque corpo forte, mente acelerada. Então, eu tô investindo nisso, viu? No esporte de alto desempenho, para que eu possa ficar mais calejado, sabe? Alexandre, a gente tá dando um tour aqui pela vida do Alexandre aí. Você teve diversas dificuldades aí, toda a sua trajetória, se formou como advogado, foi trabalhar CLT em grandes escritórios de advocacia aqui em São Paulo. E qual foi seu ponto de ruptura? Qual foi seu agora chega para você iniciar com seu escritório de advocacia? Falar, não, poxa, agora eu não quero mais, eu quero ter meu próprio escritório. Qual foi o seu agora chega para você tomar essa decisão e sair da CLT e prestar como prestador de serviço? O meu agora chega nem foi dentro dos escritórios grandes, viu? Foi vendo as dificuldades. Então, o meu agora chega foi... Desde criança eu já sabia que quando eu me tornasse advogado, eu não iria ser subordinado a nenhum outro escritório. Eu ia ter o meu próprio. Já estava bem claro. Já estava muito claro. Quem me conhece, que é da faculdade, sabe muito bem que eu sempre falava, eu vou ter meu próprio escritório. E eu não sabia como. E aí é outra história, viu? Eu tô te devendo da igreja ainda, viu? Não esqueci, não. São tantas histórias, meu Deus do céu. Então, o meu agora chega foi ali. Que eu não... Porque se eu quisesse quebrar aquela corrente, que é aquela maldição hereditária que a gente carrega dos nossos pais, eu tinha que fazer algo disruptivo. O que é? Não ser empregado. Mas só que você tem medo. Calma, deixa eu começar aqui com uma ajudante geral, CLT. Mas a minha mente era, eu não vou trabalhar para nenhum escritório. E foi verdade, eu não trabalhei. Eu só ia lá naquele escritório para pegar as informações que eu não tinha ainda. Porque os grandes escritórios, eles estão avançados. Então, você vai pegar conhecimento que você demoraria muito. Então, eu conseguia os conhecimentos. E depois de algum tempo, eu saía. Então, o meu agora chega foi, desde criança, que na minha mente já era, eu não vou trabalhar para nenhum escritório. E foi assim mesmo. E como que eu montei meu primeiro escritório? Foi lá na Avenida Capitão Francisco César, 437, Barueri. Eu fiquei há 16 anos. E era escasso, viu? Que eu poderia estar em Alphaville há muito mais tempo. Mas a mente era, eu vou pagar 5 mil de aluguel? Não. Mas olha o quanto que eu perdi de negócio. Entende? Então eu fui pra lá. E como que eu fui pra lá? Esposa, você já sabe essa história. Eu tive que enganar minha esposa, viu? Porque ela trabalhava numa empresa, ela tinha acabado de sair para ir para uma empresa francesa e tinha uma rescisão de 8 mil reais. Isso nós estamos falando em 2008. E nós morávamos bem? Não, morávamos em 2 cômodos, viu? No fundinho do terreno. Aí eu falei, esposa, é o seguinte, você sabe que meu destino é ter o próprio escritório. Aí o que eu fiz? Peguei os 8 mil e abri o escritório. Mas abrir, olha como que é de Deus. Nossa, eu fico até arrepiado, viu? Todas as vezes que eu passava naquele prédio, ali na Capitão Francisco César, sabe onde existia a usina Fortaleza? Uhum. Tem uma praça, um prédio ali. Eu sempre passava com a minha esposa, quando ele era noivo, né? Namorado. Meu escritório vai ser naquele prédio. Todas as vezes eu passava e falava. Aí um belo dia, quando eu virei advogado, me contrataram para fazer uma audiência aqui em Barueri. E eu fui. Aí o cara chegou, Alexandre, eu tô sem advogado, eu sou reclamado aqui, eu queria tirar umas dúvidas. Eu falei, mas você é meu inimigo, como que eu vou te ajudar? Mas beleza, me diga aí, o que é? Aí me perguntou, passei algumas ideias pra ele. Beleza, aí chegou o dia de eu pegar os 8 mil da minha esposa e liguei lá pro corretor. Quem era o corretor? O cara da audiência. O cara da audiência. Eu falei, meu Deus, é pra mim ser aqui mesmo. Aí, você tem medo nessa época. Eu me juntei com mais 3. Aí, quando os 3 eram mais escassos que eu desisti. Porque os 3 começaram assim. Não, porque a gente vai pegar uma sala grande. Não, vamos começar com móvel usado. Eu falei, meu Deus do céu. Não.
Vamos cada um pro seu canto? Aí eu voltei e falei, ô, fulano, tô com um problema. Aquela sala grande eu não posso mais. Eu preciso de uma sala menor. Ele mostrou pra mim. Beleza, essa aqui vai ser boa. Eu falei, fulano, só que tem um problema maior ainda. Eu tô sozinho agora. Cara, eu preciso de uma ajuda. Olha como uma coisa é de Deus. Eu preciso que você me alugue, mas eu preciso que você me deixe pagar só daqui a 4 meses. E sem calção. Nossa. Na realidade de hoje é quase impossível. Quase impossível. Eu falei, fulano, eu te ajudei na audiência, me ajuda aí. É impossível isso, eu sei que é impossível. Mas você nunca vai ter problema comigo. Se você me der essa oportunidade, você nunca vai ter problema comigo. E você vai virar meu cliente um dia ainda, viu? Aí ele falou, tá bom, garoto, eu vou te ajudar. Vai, entra aí, vai. E foi aí, fiquei 16 anos lá, nunca atrasei nenhum aluguel. E ele virou meu cliente depois, que eu que comecei a fazer todos os contratos de locações de Barueri dele todo, de Alphaville, e eu fiquei lá. Que legal. E aqueles pessoal que não acreditaram, nem na prova da OAB passaram ainda. Você percebe? Então, assim, olha, eu sou grato a Deus por todas as dificuldades que eu tive, eu nunca desisti. E sempre acreditei. E a minha esposa, com os 8 mil, que parece ser fácil, né? Eu peguei os 8 mil, investi no que não tinha, e aí tava acabando o dinheiro. Quando chegou 500 reais, assim, ó, 500 reais na minha conta, não tinha nenhum cliente, a minha esposa, fecha isso, vai trabalhar no escritório, vai não sei o quê. Eu falei, esposa, você lembra aquele voto que você disse lá na igreja, que é na saúde, na doença, na saúde, Na doença, na riqueza, na pobreza? Nós estamos na pobreza agora. Você quer romper o voto? Pode ir embora. Mas eu vou ficar aqui até dar certo. Olha como que é Deus na nossa vida. Me ligaram. Alexandre, vai fazer uma audiência lá no João Mendes, lá na Praça da Sé. Tá bom, fui lá. Era um advogado que eu tinha trabalhado com ele no primeiro ano de faculdade. Aí eu vi tudo errado no processo. Eu tinha essa mania de consultar os processos. Mas eu tava defendendo o cliente dele, eu não poderia falar. E essa audiência foi muito engraçada. Era Porto Seguro, só empresa grande. Eu sozinho lá com os velhinhos lá, que tinha morrido o filho dele, né? Num acidente de trânsito. Eu só ficava assim, ó, parecia maluco. A empresa, é complicado, doutor. Aí o juiz, é complicado, excelência. A outra, é complicado, excelência. Negócio tudo errado. Eu só ficava assim, eu só falava essa frase, é complicado, é complicado. Aí o cara, ô doutor, é só complicado pra você. É complicado. Excelência, pela ordem. Como tem um probleminha aqui, tem que remarcar a audiência, viu? Aí ele, é mesmo, né? Aí beleza, por que era complicado? Porque se eu abrisse a boca, eu ia ferrar o cara que me mandou pra lá, porque eu ia ter que falar a verdade. Aí beleza, 500 reais na conta. E desesperado, 2 meses depois dessa audiência. Tava lá na agenda, época de agenda ainda. Alexandre, tem um cliente aí. Falei, tá bom. Na hora que eu abri a porta, quem era? Os dois. Com a cartinha de renúncia do advogado. Falei, o que aconteceu? Ah, cheguei lá, o advogado não quer mais ser nosso advogado. Falei, sério? Aí peguei a cartinha, liguei pra ele, eu conheci aí, doutor, ó, você renunciou mesmo? Então eu vou pegar, viu? Mas vai ter um problema, posso falar a verdade? Tudo que eu vi? Pode, Alexandre, pode. Falei, tá bom, tá bom. Cliente, é o seguinte, o advogado errou aqui, ó. Por que você não vai pegar mais 200 mil? Por isso. Ele perdeu prazo. Em um processo que a pessoa tinha morrido. Perdeu prazo. Você lembra que eu fiquei igual um maluco falando que era complicado? Só fiquei falando essa frase lá. Porque se eu falasse lá, você ia ficar revoltado com o advogado. Então você tem 2 opções agora. Eu toco o processo, mas desde que você entenda que não vai passar de 50 mil e todos esses problemas que tem. E 2, você pode processar o advogado, se você quiser. Mas não vai adiantar. Porque não vai fazer sentido, seu filho não vai voltar. Aí você escolhe. Não, vamos deixar esse advogado pra lá e vamos entrar. 500 reais na conta, via minha esposa lá no meu cangote. O que eu fiz? Porra, tinha que ligar ainda inteiro urbano ainda. Escritório no Rio de Janeiro. Falei, eu vou gastar mó grana. Era cara a ligação. Sim, né? Falei, nossa, aí liguei. Falei, doutor, se lembra do advogado que é complicado? Sou eu, viu? Agora eu sou o dono do processo. Vamos fazer um acordo? Falou, não. E o processo era de 2016. Não, 2006. Era de 2006 e nós estávamos mais ou menos em 2008. Olha quantos anos estava lá o processo.
Não, doutor. Eu falei, não, doutor, vou te explicar. Me dá 10 dias. E eu falando, meu Deus, faz esse acordo, faz esse acordo, faz esse acordo. Aí ele me ligou, Alexandre, ó, vamos fazer o acordo, mas não dá pra chegar em 50 não. Dá pra chegar em 39. Eu falei, quantas parcelas? Não, à vista. Falei, ah, mas é pouco, mas dentro de mim, pega. Aí eu falei, me dá 3 dias, doutor. Liguei pro cliente, lá no Pernambuco, outro interurbano. Cliente, ó, a melhor opção que nós temos é fazer esse acordo. Dá 39, eu falei pra você que dá pra chegar em 50, você perdeu seu filho e eu não posso me intrometer nisso. O processo está há muitos anos tramitando, vocês nunca ouviram de acordo e com minha intervenção você já tem essa possibilidade. Te dou 2 opções. Número 1, aceitar esse valor que não vai trazer seu filho de volta e dar caso encerrado e acabar com essa tortura de processo. Ou número 2, a gente ir até o final e tentar pegar o máximo que a gente puder. Que, como eu já te disse, é um erro grave que o advogado cometeu. Não tem como pegar 200 mil. No mal vai ser 50. Então fica na sua decisão. Aí eu fiquei 2 dias sendo torturado. Nossa. E a pessoa não respondia, a minha esposa me torturando pra fechar o negócio. Aí ela aceitou. Aí quando ela aceitou, 30%, deu mais ou menos 9 mil reais. Tipo, devolvi o dinheiro da minha esposa. Aí daí, um processo todo do outro. Sai do outro. E resistir àquela dor. Por isso que eu falo, empreendedor tem que entender de dor. Vai vir a dor. Se você for fraco, o que vai acontecer? Vai cair na primeira dor. Agora, se você for resistente, você só vai superar uma a uma. É tanta história, é tanto caso. Thiago fala muito de empreendedor. Empreendedor. Se o cara entende de dor, o cara vai ter sucesso. Se o cara só reclama, só fala da dor e não resolve, o cara não vai ter sucesso. Aí você vem engraçado, que nós temos que entender de dor. Mas, ó, trabalhador. Ele tem dor, mas não entende dor. Porque se ele entendesse de dor, ele não estaria lá na CLT. É engraçado isso. Tá lá, trabalhador. É dor. Trabalha da dor, né? Exato. É igual a corrida de rua. É dor. É todo dia dor. É dor. Então, eu sou grato a Deus mesmo por ter me dado essa energia, viu? Porque no final, pra quem é improvável como eu, você não consegue as coisas pelas suas próprias mãos. É os milagres da vida que vai acontecendo. Olha lá como que eu montei o meu primeiro escritório. Falando com o cara que era meu adversário. Né? Você pisou e falou pra Deus dar o chão, né? E aconteceu. Olha como que salvei meu escritório. Que a minha esposa estava lá no meu cangote. Fecha. Através de uma audiência que eu aceitei e não queimei o advogado. Porque você tem que ter lealdade. Porque não é todos que vai ver o problema e vai ficar quieto. Porque o cara quer tomar o cliente do outro. Eu não sou assim. Eu vi um erro, fico quieto. E vou falar com a pessoa, ó, tá errado, viu? Vai dar problema. Então eu protegi, olha lá. Protegi a pessoa e Deus falou, não, esse cara não merece esse processo não. Deixa o Alexandre consertar. E foi o que salvou. Graças a Deus, viu? Graças a Deus. Então, assim, hoje, de onde eu vim pra onde eu vou, que se eu falar pra você pra onde eu vou, você vai dar risada, viu? Que eu falo, pessoal... depois da sua história não tem como dar risada não, a gente acredita. Assim, eu já vi aonde eu vou estar. Eu só estou correndo pra lá. Então, assim, é duro. Quando eu contava que eu estaria no Alphaville um dia, quantas pessoas deram risada na minha cara? Mas só que o problema é que eu já tinha me visto lá. Já tinha me visto. Então eu já me vi no próximo escritório. Eu caí pra esse, mas eu já me vi no outro escritório. Onde vai ter um espaço de descompressão, a pessoa pode dormir lá. E tem uma regra no nosso escritório. Advogado não trabalha na sexta-feira. Advogado vai pra casa na sexta, não trabalha. Por quê? Eu tenho que mostrar para o advogado a cultura que ele pertence. Não, ele quer dinheiro, então ele vai ter. Mas aqui, nossa cultura é muito mais que dinheiro. Muito mais. Porque eu sofri. Então, para mim, qualquer R$1.000 é dinheirão. Eu vim do nada. Então, o que eu vejo hoje nos empresários? Eles ficam focados muito no dinheiro. Não, tem que ganhar milhões. Não, jovem, não faz isso não, tá se matando. É melhor você ganhar alguns reais e viver do que ficar atrás dos milhões. Porque atrás dos milhões é uma dor também, você sabe disso? Porque você não vai chegar a ganhar 1 milhão trabalhando normal, vai? Não vai, já tem que ralar. E quem vai pagar o pato no final? A sua família. Então, eu tenho um horário bem reduzido.
Eu saio todo dia, meio-dia do escritório, todo dia. Faço questão de levar meus filhos para as atividades, natação. E aí eu faço minhas coisas naquele momento. Pô, a minha esposa não tem essa liberdade. Ela é diretora comercial de uma empresa de tecnologia. Então eu até falo para ela, ó, você está trocando dinheiro por vida. Aí meus filhos já olha, não quer ser igual a minha mãe, não. Quer saber ela fazendo o quê? Trabalhando. E o pai dela o quê? Desfrutando. Trabalho e desfruta, né? É. É que as pessoas... Na verdade não é desfruta, a gente abre mão. Porque eu poderia ganhar 50, então eu vou ganhar 30 e ter melhor qualidade de vida. Entende? Eu prefiro ganhar menos e ter um pouquinho de vida do que ganhar muito e não ter vida. Faz muito sentido. Igual os caras do marketing digital. Para falar que é poderoso, tem que mostrar muita coisa cara. Eu acho que é muito sofrimento. É muito sofrimento. Para mim, Alexandre, aqui você não tem isso. Eu falo, na verdade, eu não me vejo numa Ferrari, que eu nem gosto desse tipo de carro. Eu gosto de um SUV, olha só, carro de velho mesmo, viu? Então eu não vejo as coisas. Talvez, às vezes, a pessoa não coloca muita credibilidade, porque eu sou contra ficar ostentando demais, entendeu? Eu vou para uma viagem, mas nem muito eu posto as coisas que eu vou. Agora o cara não, vai num super hotel, já fica postando. Não, para mim não vai fazer muita diferença isso. Então o que eu acredito que o empreendedor, ele tem que ser mais resistente e não se vender por dinheiro. E eu não me vendo. Por exemplo, quantas situações aconteceu no meio do caminho de uma empresa querer me comprar e eu precisando muito de dinheiro. Não, eu não vou fazer isso. Não vou, jamais. Não vou prejudicar meu cliente. Outros vão fazer, mas eu não vou fazer, nunca, jamais. Agora que eu tô na cultura do reino, aí que é inegociável. Isso é inegociável. Mas, Alexandre, e a sua equipe? Tá ruim, viu? Ninguém quer pegar, ninguém quer entrar. E o financeiro despencando. Mas eu acredito que tem alguma coisa aí no final, viu? Se eu conseguir resistir, como eu já resisti, né? Que aí a pessoa perdeu a mãe com 40 anos e até hoje tá sofrendo. Eu falo, gente, tu tem um sofrimento, mas vou te contar uma história. Vê se eu tô aí choramingando. Vê aí. Hã? Tô, jovem. A vida faleceu, a gente segue em frente, é doloroso, sim, mas a gente tem que seguir em frente. Não, mas muitas pessoas ficam lá remoendo o passado. Até falo para os colaboradores, pessoal, o passado é uma biblioteca. Você vai lá, consulta o livro da biblioteca, devolve e segue em frente. Se você ficar preso lá, você não avança. Então eu acredito muito nisso. Mas, na verdade, na minha vida de empreendedor, que é muito difícil estar no Alphaville. O jogo aqui é difícil. Vocês também estão aqui no Alphaville. O jogo é bruto. Qualquer vacilo, volta para trás. Porque você deu um salto. E engraçado, é igual o iPhone. Se você não tinha iPhone e passa a ter, e depois de algum momento volta para trás, o que acontece? Ele já tá ruim já, ó. Já não tem mais iPhone. É um inferno. Você vê, é inferno isso. Então, o empreendedor tem que ser resistente, na minha opinião. Cultura forte, inegociável, não louco como eu, viu? Um dia eu vou gravar pra vocês verem como que é uma declaração do escritório. Eu já vi. Você já postou? Já postei. Já postou. Uma cultura como a minha, poderosa. Alexandre, mas tá perdendo dinheiro. Mas eu sei que é um treinamento, né? Já pensou? Um dia sair numa reportagem, o maior escritório do Brasil advoga com os princípios e valores da Bíblia. Já pensou isso? Ninguém vai acreditar nisso. Olha só que legal. Então, eu tenho essa dor hoje. E é dolorosa, viu? Muito dolorosa. Muito dolorosa. Muito. Bonita história, viu, Alexandre? Bonita história porque, assim, desde o começo, em nenhum momento você visou o resultado. Não, você aproveitou todo o processo ali, né? E muitas das vezes a gente, de modo geral, né, pensa dinheiro, 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 só que, cara, não é sobre dinheiro. É sobre ali as fases da vida que nós estamos passando, que todo momento, independente, sempre tem um aprendizado, seja ele bom ou ruim. E você literalmente fez do limão a limonada. E tô fazendo todos os dias, viu? E hoje que eu tô em ambientes muito mais sofisticados, eu fico olhando e falo, não, isso não me comove mais. E eu tô nos ambientes mais elitizados, eu falo, não, mas eu tenho que ser eu. Às vezes você muda quem você é por causa do dinheiro. E eu tenho muitos exemplos de pessoas que mudam o seu perfil por causa do dinheiro, não faz sentido.
Se eu estiver conversando com um auxiliar de limpeza e chegar um grande empresário falando comigo, eu vou fazer ele tocar na mão dela. Eu não vou... Não, depois a gente conversa, igual alguns fazem, né? Tá conversando com uma pessoa assim, aí chega uma poderosa e fala, tá bom, depois a gente conversa. Não, eu vou introduzir ele ali. Porque nós somos seres humanos e as pessoas perdem isso um pouco. Porque empreendedor não é só pensar em dinheiro. Lembre-se, quando o colaborador vai ser fiel à sua cultura? Quando ele vê que aquilo é verdadeiro. Se eu estou falando de reino, ele não enxerga nisso em mim, você acha que ele vai seguir esse ritual todinho que a gente faz? Não vai seguir. Então ele tem que enxergar, não, o cara tá fazendo. Não, é verdadeiro o que o cara faz. Isso que é importante para o empresário, ele ser o básico, é o seu exemplo. Não, se eu estou falando, vai acontecer. Então, muitas das vezes, o empresário só pensa no dinheiro. Eu sei, nós temos que pagar a nossa conta. E o engraçado que quem é o dador do trabalhador, independente se ele está trabalhando ou não, ele tem o dinheiro dele, né? E nós que somos empreendedores, além de nós termos que levar o nosso dinheiro para casa, nós temos que dar o dinheiro para as outras famílias que a gente está ao redor. Nós temos 4 colaboradores, são o quê? Mas ali umas 40 pessoas nas costas. Então a gente não está lutando só pela nossa família, nós estamos lutando por um monte de pessoas que estão ao nosso redor. Muitas das vezes o empreendedor vai ter que abrir mão. Abalar a família dele ou abalar dos colaboradores? Qual que vocês acham que eu escolho? A sua. Sempre. Porque aquela pessoa que depositou a confiança em mim, eu vou honrar ele até o final. Até o final. Quando é estagiário que vai para o escritório e tá trabalhando numa empresa qualquer aí, tem que pedir demissão, eu falo, te garanto que você nunca será demitido. Eu tô te garantindo. Se você tomar essa decisão de pedir demissão, você nunca vai ser demitida. Só se você quiser sair. Ponto. E eu cumpro isso mesmo. A pessoa pode ser ruim que for. Eu não vou demitir ela. Aí todo mundo fala, Alexandre, está errado, porque contrata devagar e demite rápido. Mas como que você vai contra a sua cultura que diz que você treina advogados e transforma vidas? Como você vai contra a sua cultura? Você percebe que ter essa cultura enraizada, profunda, é complexa? É verdade. Porque a todo momento você tem que se policiar para ver se está cumprindo aquilo que está proposto. Igual a pessoa fala assim, se a gente deixar R$2 cair na rua ali e alguém passou, a pessoa vai olhar, R$2, eu quero não. Nossa cultura é oportunidades lucrativas surgem sempre no nosso caminho. Então nós não vamos desperdiçar nenhum real, nenhum centavo. Porque tem a lei do universo. Não sei se vocês acreditam sobre isso. O nosso Criador, ele quer fazer você próspero. Ele quer me fazer próspero. Vai chegar um momento que ele fala assim, olha, Thiago, vou te colocar R$10 aqui na sua mão. Aí o Thiago fala o quê? Não, R$10 não dá não. E deixa os R$10 passar. O que o Criador vai fazer? Já que o Thiago não quer os R$10, vai passar aqui para o Alexandre. Mas só que no momento que o Thiago rejeitou aqueles 10, quando o Criador fosse mandar 100 para ele, vai mandar mais? Não, porque ele rejeitou pouco. Na Bíblia fala, honre o pouco e no muito que eu te colocarei. Então é isso que eu acredito. Por isso que na nossa cultura tá lá, nosso atendimento é inclusivo. Tanto um diretor pode ser atendido por nós, como um auxiliar de limpeza pode ser atendido por nós. Porque essa que é a nossa cultura. É bem complexo, viu? Bem complexo. Que história bonita. Tanto a sua história desde a infância ali e também esse plano de cultura. É uma coisa que eu admiro muito. Parabéns pelo trabalho. Gratidão. Alexandre, o podcast vai chegando ao fim. Quem tá ficando bem. Olha, tem que ter. Vai ter que ser tipo série, viu? É verdade. Episódio 1, 2, 3. Mas antes de finalizar, você falou pra mim, Alexandre, mas como que você foi parar na igreja? Rapidão. Verdade. Não, tranquilo. Essa você vai achar maluquice. 2001, como eu falei, era da bagunça. Aí tinha um vizinho meu da ponta lá da rua, que ele era violinista na Congregação Cristã do Brasil. Aí, um belo sábado, eu ouvi uma vozinha assim na minha mente. Vai pra igreja. E ó que eu trabalhava no escritório de advocacia, meu primeiro de estagiário, que o advogado era da congregação, músico, mas nunca me convidou, viu? Nunca me influenciou. Aí tô lá, vi essa vozinha. Vai na igreja.
chama o Paulinho. Esse eu posso falar, viu? Chama o Paulinho. Eu achei coisa louca. Aí eu comecei a subir a rua. Aí no meio eu falei, tô maluco, eu vou voltar pra casa. Que igreja o quê? Beleza. Cara, eu fiquei a semana inteira com isso na cabeça. Chama o Paulinho, chama o Paulinho, chama o Paulinho. Aí lá vai eu, no outro sábado, chamar o Paulinho. Aí eu falei, não, eu vou sair e não tem nada que me pare hoje. Aí eu fui lá na casa do Paulinho. Paulinho, você vai pra igreja? Ele falou, vou. Cara, você me leva? Ele falou, Alexandre, igreja? Eu falei, me leva. Aí me levou, nunca mais saí. Que legal. Você vê? Eu vi a vozinha, vai pra igreja, vai pra igreja. E eu fui. Aí, as energias ruins tentam te pegar, né? Me pegou, eu voltei, mas depois... Cara, eu sempre falo, o propósito de Deus está dentro de cada um de nós. Só falta a gente se conectar com ela. Ponto. Esquece o dinheiro. Porque a gente já sabe de uma coisa. Que o Criador, ele deixou todas as riquezas para a gente governar. Se a gente sabe disso, então nós temos que só passar pelo processo. Porque o resultado vai chegar. Mas nós temos que passar pelo processo. Então essa da igreja, aí você vai vendo. Caramba, o cara perdeu os pais, ele se meteu na igreja. É coisa de Deus mesmo. Aí eu falo, o que eu aprendi na igreja? Você sabe que na igreja tem muitos perturbados, né? É um outro ambiente complexo também, muito complexo. O que eu aprendi na igreja foi que tem uma coisa maior acima de nós. E eu não tô falando de igreja, que igreja A, igreja B, eu nem sou da congregação mais, viu? Então, tem uma coisa maior que a gente tem que acreditar. Porque não faz sentido eu falar, não, eu consegui tudo com as minhas próprias forças. Não, não foi. É coisas sobrenaturais acontecendo. Se a gente fosse fazer uma temporada aqui, igual House 6, que tá na moda, né? É tanta história de superação, que você fala, caramba, meu. Ontem a minha esposa, ela tá fazendo uma mentoria com uma CEO aí, bem sofisticada do ramo de tecnologia, da GetNet lá. E ela pegou pra mim. Ela falou pra mim que eu tenho que ser mais disciplinada, que aí vai vir o sucesso, vai vir. Eu falei, tô com um problema, então. Eu sou tão disciplinado, cadê os resultados extraordinários que não tá chegando? Eu tenho que descobrir o que tá faltando. Eu tenho que descobrir. Então, assim, pra encerrar, eu oriento a todo mundo. Leia a Bíblia todos os dias. Independente se você vai em igreja ou não. Se você crê em Deus, leia a Bíblia todos os dias. Você vai encontrar coisas poderosas. Por exemplo, eu estou passando por um grande problema no escritório de montar a equipe. O que eu mentalizo na minha mente? Romanos 5, do 3 ao 5. Tribulação gera paciência, que gera experiência, e a experiência gera esperança, e a esperança não vai te confundir. Olha que drive poderoso que eu fico mentalizando quando tá dando tudo errado. Se eu fosse antes da cultura, o que ia acontecer? Depressão, desanimado, falando que tudo vai dar errado. Eu falo, Senhor, tribulação, experiência, paciência, esperança. É só isso. Com a leitura da Bíblia, diariamente, todos os dias. Eu acredito o quê? Se você está com dificuldades, empreendedor, estudante, advogado, faça o básico. Vai atrás das instruções milenares. É de graça, porque todo mundo que se julga cristão tem uma Bíblia em casa. Todo mundo tem. Todo mundo tem lá. Tá esquecidinha, mas se ele começasse a abrir aquilo, ia pegar tanta coisa poderosa que eu vejo hoje e falo, nossa, às vezes tem aqueles aproveitadores, né, que usam a Bíblia contra, mas se você ler, você fala, esse cara tá mentindo aqui, viu? Não tá escrito isso, não. Então, é um livro que orienta todos os empreendedores a ler. Nós não falamos muito de empresa hoje, mas nós falamos vai ser no episódio 2. Pessoal, vocês que ficaram até aqui gostou do assunto, né? Tenho certeza. Então compartilha com alguém que merece, porque que história maravilhosa do Alexandre. E se você ficou até agora, você merece ouvir uma mensagem final que o Alexandre vai deixar para nós. E antes de ele passar essa mensagem final, manda para quem precisa ouvir esse podcast. Começa a nos seguir e já ative o sininho para toda quinta-feira chegar um episódio maravilhoso igual esse para vocês. Que agora eu deixo uma mensagem para nós, Alexandre, para quem está nos ouvindo, que precisa ouvir o que você tem para falar agora. Porque se a pessoa ficou até agora, ela merece a cereja do bolo.
Vamos pensar em Noé. Quando o nosso Criador falou assim, Noé, deu ruim, viu? Esse planeta aqui está contaminado. Então, o Senhor foi lá e deu um restart, que teve a Arca de Noé, mandou todo mundo refazer a civilização. O que eu falo hoje, para todo mundo que está nos ouvindo, seja simples e verdadeiro, que você vai chegar muito longe. Não se poste em lugares que você não é aquilo, não vale a pena. Muitas das vezes hoje eu me pego, falo, nossa, eu sou um cara como era antes. A simplicidade para mim é o que eu deixo. Seja simples. Você pode ter o dinheiro que for, você pode frequentar os melhores que for, mas seja simples. Seja simples, porque o nosso Criador quer as pessoas simples. Ela quer pessoas que tenham condição, mas ela precisa de um coração simples. Então, para vocês que estão aqui até agora, a mensagem é: seja simples e busque as instruções da Bíblia, que você não vai se arrepender. Você quer faturar mais? Tá na Bíblia, viu? Salomão, olha lá, Salomão, viu? Mas lembre-se que Salomão também se corrompeu no final, mas vai por esse lado. Você quer ser uma pessoa forte na família? Lê a Bíblia. Você quer ser um bom pai? Lê a Bíblia. Tá tudo ali, os códigos. O Marçal não fala os códigos. Qual é os códigos? Tá na Bíblia. Simples, seja simples e leia a Bíblia todo dia. Gratidão por esse acesso, tá? E eu espero que com minha história simples eu possa ter ajudado um pouquinho você, estudante de direito, a você, empreendedor, a refletir um pouco melhor. Vou ser simples ou eu só vou pensar em dinheiro? Será que vale a pena só pensar em dinheiro? Será que eu tenho que me conectar com o Thiago só porque ele pode me levar até o lugar? Ou porque o Thiago é uma pessoa boa, tem um coração bom? Porque hoje, a gente pode pegar o celular hoje, eu posso escolher quem pode me salvar. Mas antes, quando eu estava lá na dificuldade, quem poderia me salvar? Só o Criador. Então, por isso que eu acho que está dentro de mim levar essa cultura até o final. Cultura do reino, cultura do reino. Mas não precisa ser exagerado como o Alexandre Silva, não, viu? Vai no básico, seja simples e leia a Bíblia. É o que eu tenho para todos nós empresários hoje. Alexandre, obrigado pela sua presença. Que história bonita. Que é aquilo, né? A gente olhando para as pessoas, a gente não sabe por trás dela ali o que tem. Que história bonita e muito desafiadora e encorajadora, né? Porque eu sou até suspeito de falar, eu sinceramente fiquei lisonjeado pela sua presença aqui e também pela sua história. Gratidão, agradeço. Alexandre, uma honra ter você aqui no nosso podcast. Que história maravilhosa, que história de superação. Isso só mostra para nós, para todos nós aqui que está nessa sala, para as pessoas que estão nos assistindo, que não é qualquer dificuldade que pode nos derrubar, que pode colocar a gente para baixo, que a gente vai se afundar numa depressão, porque que história linda, que superação atrás de superação até chegar onde você chegou hoje. Obrigado por compartilhar isso com a gente. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com a sua história. Tenho certeza que muitas pessoas vão se inspirar e falar: isso aqui que eu tô passando não é nada comparado ao que ele passou. Exatamente. Gratidão pela oportunidade. E vou fazer meu jabá aqui, viu? Por favor. Se você é improvável, é só me seguir. @advogado de atitude, que você pode se conectar comigo, porque eu estou atrás de improváveis como eu. E se você é um improvável, cai para dentro do meu Instagram, @advogado de atitude. Gratidão. Pessoal, e a gente vai deixar o Instagram dele aqui na descrição do vídeo, não vai esquecer, já tá aqui. E se você quer, segue o Alexandre lá, porque eu tenho certeza que vai ter muitas coisas para vocês no seu dia a dia. Meu irmão, muito obrigado pela visita. Eu que agradeço, viu? Eu que agradeço. Obrigado. Tamo junto. Meu obrigado para vocês que nos assistem, obrigado por ter ficado até aqui. Como sempre eu falo, é por vocês que a gente tá aqui, é para vocês que a gente leva essa mensagem maravilhosa. Então, segue a gente, compartilha para quem precisa ouvir essa história e essa mensagem. Até a próxima, porque agora chega!